Neste momento, temos uma grande escalada em termos militares. O equipamento que os Estados Unidos levaram para a região para colocar muita pressão sobre o Irã. Talvez, ninguém realmente saiba o que se passa na cabeça de Trump e de sua administração. Ele pode atacar, na próxima hora. É por isso que a situação é tão frágil. É algo muito importante de se entender. E quando se trata de Donald Trump e desse tipo de ação, desse tipo de pressão que ele tenta exercer sobre o Irã, você acha que militarmente isso vai ser assustador para os iranianos? Porque estou aqui no Irã, tudo o que dizem é que estão preparados. Eles sabem que se os Estados Unidos quiserem atacar, entendem a escalada, conhecem a dimensão do ataque. É por isso que todos estão prontos. Se houver sequer um único ataque, eles vão responder com tudo. Israel será um alvo. Os ativos americanos na região serão alvos, assim como os porta-aviões. Mas qual é a sua compreensão dessa nova e crescente situação entre os dois lados? Bem, quero dizer, você basicamente já descreveu tudo. É exatamente isso. E enquanto o Irã continuar atuando diplomaticamente, o que é absolutamente necessário, como disse Frank Herbert, as formas devem ser obedecidas, o Irã vai continuar fazendo isso. A Rússia e a China estão trabalhando diligentemente a portas fechadas para tentar resolver toda essa questão. Mas Trump, com toda a sua fanfarronice e postura de valentão, alguém precisa dizer a ele que, se ele realmente quiser levar isso a sério, ele pode tentar, e provavelmente conseguirá causar algum dano ao Irã, sem dúvida. Mas o problema e o problema aqui é puramente aritmético, que os Estados Unidos têm apenas cerca de, varia, obviamente ninguém vai te dizer o número real, mas está em algum lugar entre 2.500, talvez 3.500 mísseis Tomahawk. Bloco 4 e Bloco 5. Eles ainda são obsoletos, quero dizer, mas são apenas mísseis Tomahawk. Esse é o único recurso, a arma de ataque à distância, que os Estados Unidos podem usar sem serem afetados imediatamente na esfera naval, por assim dizer. Porque sim, você pode operar algumas aeronaves, claro, mas principalmente os primeiros destroyers da classe Burke e, obviamente, os submarinos da classe Virginia. Você também pode incluir um dos submarinos da classe Ohio, que ainda vão ao mar, o SSGN, que foi convertido para carregar, acredito, 152 Tomahawks. Sim, uma vez que você lança isso, pode atingir alguns alvos, certo? Mas primeiro, o Irã tem defesa aérea. E em segundo lugar, o que você vai fazer em relação às bases americanas na região? E Israel entende isso imediatamente, porque todo mundo sabe o que motiva a política dos Estados Unidos em relação ao Irã. É o fato de que Trump é controlado por Bibi Netanyahu e pelo governo israelense. E é basicamente isso, o espectro, se quiser, ou a gama de possibilidades. E é isso. Claro, eles podem tentar, fazer o que sempre fazem. Tipo, ataques aéreos massivos, trazer outro grupo de porta-aviões para a área. Ok, isso elevaria o total para cerca de 120 aeronaves, capazes de se revezar e lançar o que quer que possam lançar. Mas, novamente, os Estados Unidos são absolutamente incapazes, em termos absolutos, de conduzir operações de armas combinadas, especialmente no Irã. Quero dizer, é um terreno de pesadelo. E o exército dos Estados Unidos é absolutamente incapaz de realmente lutar esse tipo de guerra. O Irã é um país grande, com capacidade industrial significativa e forças armadas consideráveis. Então a única esperança é criar algum tipo de, série de explosões, coisas assim, e talvez usar o que restar da quinta coluna para derrubar o regime, como dizem. Bem, quero dizer, eles podem tentar. O problema para eles, como já mencionei, com base em nossos dados, é que, seja qual for o número de outras bases, eles entendem. Para que consigam fazer isso, precisariam começar a retirar seus... E qualquer um que ache que o Patriot PAC-3 pode defender contra um ataque maciço, eu tenho uma ponte para vender, certo? E Trump,
A última coisa de que ele precisa agora são caixões cobertos com a bandeira dos Estados Unidos voltando para casa. E isso poderia causar enormes perdas, baixas do lado americano. Então, sabe, quem pode dizer? Mas como você já afirmou, enquanto os iranianos estiverem preparados, tudo isso pode não dar em nada. Talvez, provavelmente. As ações da Raytheon podem subir depois disso, porque eles terão que repor o que gastarem. Mas fora isso, não vejo muito nessa, digamos, direção. A menos, é claro, que estejamos falando de coisas que não sabemos. Algum tipo de célula liberal pró-ocidente pronta para pegar em armas e ir derrubar o... bem, talvez não sei, mas... Sabe, quem pode dizer? Nunca se pode descartar nenhuma possibilidade. Andrei, você sabe, tivemos aqui no Irã o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, general de divisão Abdolrahim Mousavi. Ele disse que após a Guerra de 12 Dias, a doutrina militar do Irã mudou de defensiva para ofensiva, com foco em guerra assimétrica. Sim, absolutamente. Absolutamente. E novamente, você sabe, a maioria das guerras é assimétrica por natureza, no sentido de que você explora os pontos fracos do inimigo e vai com tudo. O Irã tem maneiras de explorar isso, e como eu já disse, os Estados Unidos estão realmente expostos na região por causa do alcance dos mísseis iranianos. E mais uma vez, veja, você provavelmente se lembra quando a inteligência iraniana mostrou vídeos de dentro das instalações nucleares de Nevatim, o que obviamente indicava que há agentes iranianos operando em algum lugar em Israel, por exemplo. Então, Israel tem uma rede de inteligência bastante extensa. Então sim, é preciso dois para dançar, e dois podem fazer a mesma coisa, sabe? Então sim, o Irã, eu suponho, tem mais do que recursos suficientes na região, especialmente para tornar as coisas muito dolorosas para os Estados Unidos e Israel. Andrei, você vê os governos ou os estados da região, principalmente os estados árabes, junto com a Turquia? Porque é muito importante entender o comportamento da Turquia. A Turquia é definitivamente um ator relevante. Eu diria que vejo a mesma coisa por parte da Turquia. Quando se trata da Ucrânia, quando se trata do Irã, você vê a Turquia de alguma forma tentando. Por um lado, eles tentam fazer algo, e por outro, tentam se aproximar dos Estados Unidos. Como você vê o papel da Turquia em comparação com o que se passa na mente dos Estados Árabes da região, que, como sabemos, ficariam devastados se uma guerra estourasse? Sim, quero dizer, nós sabemos disso. Sabemos que esses governos árabes, principalmente, são totalmente corruptos. Quero dizer, às vezes são monarquias e dependem completamente do que todos nós sabemos, o fluxo de petróleo, principalmente. E quanto à Turquia, o Sr. Erdogan é um cara de múltiplos vetores, ou seja, um cara de múltiplas cadeiras. Ele tenta sentar em todas as cadeiras ao mesmo tempo. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas é preciso entender que Ford of Winston's theme em vários aspectos críticos. E Erdogan vai continuar tentando fazer isso porque acha que é mais esperto do que todo mundo. A questão aqui é que a Turquia está sendo pressionada. Primeiro, precisamos entender que Erdogan, por ser ligado à Irmandade Muçulmana, é obcecado por essa ideia absurda do povo túrquico. Ele tem esses planos globais que são, francamente, de nível infantil, tentando de alguma forma unificar os povos túrquicos por toda a Eurásia e coisas do tipo. A Turquia simplesmente não tem recursos para isso. E por isso, especialmente considerando seus problemas econômicos, ele basicamente terá que seguir a linha do partido no fim das contas com os Estados Unidos. Não importa o que diga.
E muito do que ele faz também é relações públicas. Então, é a Turquia, certo? Eles queriam ser os líderes do mundo islâmico. Sabe, querem recuperar a glória dos tempos do Império Otomano e coisas do tipo. Duvido disso. E é por isso que a Turquia vê o Irã como um concorrente. Além do fato de serem sunitas e xiitas, os turcos são sunitas, eles veem o Irã xiita não apenas como viável, mas como o Irã tem demonstrado um país realmente forte. Mais uma vez, lembrem-se dos últimos 12 dias, quando Israel aprendeu da maneira mais difícil que não se deve brincar com isso. E neste caso, precisamos entender que há muitas simpatias, pelo que percebo. E novamente, não me citem nisso, mas pelo que percebo, há muita simpatia pelo Irã nas ruas árabes. Mas por outro lado, quando foi a última vez que as ruas árabes realmente importaram? Os árabes se descreditaram completamente, especialmente com a questão de Gaza e o que foi perpetrado lá por Israel, e eles ficaram de fora. O único país que realmente fez algo a respeito foi, é claro, o Irã. Então há muita coisa aí, por assim dizer, pontos críticos em que seus interesses colidem entre o Irã e, digamos, as satrapias e governos árabes. Portanto, neste caso, não importa o que as ruas árabes pensem. Eu não sei. Quero dizer, esses são principalmente regimes monárquicos ou, você sabe, bem, não totalitários, mas ditaduras em muitos aspectos. Então é isso que está acontecendo lá. Mas no Irã, se Deus me livre acontecer algo militarmente, o Irã pode sair prejudicado. Mas acho que eles sairão muito mais fortes em todos os aspectos das relações internacionais. E novamente, dessa vez sabemos que tanto a Rússia quanto a China estão fazendo algo, seja lá o que for, eu não sei. Só podemos sentar e especular aqui. Sabemos que provavelmente não se trata apenas de cooperação tecnológica. E novamente houve uma declaração realmente estranha. Estranha num sentido positivo, eu diria, que veio do Irã há algumas semanas. Eu a li e era de uma fonte confiável. Foi de um dos principais canais oficiais de notícias da Rússia. Quando o Irã realmente exigiu, o que eu posso entender totalmente, não estou culpando eles, que a Rússia, com sua capacidade de ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, fornecesse uma análise da situação estratégica ao redor do Irã para Teherã. Será que esse pedido foi feito ou até mesmo exigido? Tenho certeza de que sim. E também tenho certeza de que os russos giram de forma muito positiva a isso. Eles disseram que vamos fornecer o que for necessário. E algo me diz que o Irã não está sozinho. Andrei, Netanyahu e o governo de Israel estão dizendo que se os Estados Unidos decidirem não atacar o Irã, eles podem fazê-lo unilateralmente. Deixe-me colocar desta forma. Israel é capaz de atacar o Irã sem a assistência dos Estados Unidos. Não, eles precisam de aviões-tanque. Eles precisam daquela frota de KC-135, acredito eu, que só os Estados Unidos possuem, para poderem usar armas de longo alcance. Diferente das suas armas de ataque de alcance bastante limitado, que exigiriam que entrassem no espaço aéreo iraniano, onde seriam imediatamente alvos da defesa aérea. Então sim, eles podem tentar, mas nada de bom vai sair disso. Tenho quase certeza de que Israel levaria uma surra ainda pior desta vez do que levou da última. Eles ainda acreditam nessa defesa aérea americana, que claro não funciona. Mas sabe, o que posso dizer? Eles podem tentar. Duvido que consigam fazer isso de forma significativa. Ainda assim, podem causar algum dano, sem dúvida. Mas, principalmente, é uma operação americana, e eles podem ter alguns problemas. Aeronaves israelenses voando por lá. Toda a noção de batalha aérea, como existe nos Estados Unidos, está obsoleta em muitos aspectos. Ainda está presa aos anos 1990. Na verdade, vou fazer um vídeo sobre isso depois que terminarmos hoje. Mas sim, eles acreditam nessas forças aéreas e coisas do tipo sem entender o que é uma defesa aérea real e séria. E o Irã definitivamente tem defesa aérea. Quero dizer, não é tão boa quanto a russa, obviamente, mas é sólida.
ela oferece uma mitigação significativa contra qualquer tipo de ataque aéreo a instalações iranianas. Então, sim, podemos supor que não sairá muita coisa disso para Israel, caso decidam fazer isso. Andrei, veja bem, pelo que entendo do que está acontecendo agora no Irã, os militares e a inteligência estão falando sobre a manipulação que têm tentado fazer aqui no país. Acho que tudo isso foi derrotado e eles não têm nenhuma esperança real nessa direção. É por isso que a opção militar ainda está sobre a mesa para ser considerada. Mas quando converso com pessoas comuns, sabe, quando você fala com autoridades ou formuladores de políticas, é uma coisa. Quando você fala com pessoas comuns, elas dizem, então vamos supor que os Estados Unidos ataquem o Irã. O que eles podem fazer? Podem bombardear este ou aquele lugar. Mas como isso vai mudar o poder iraniano? Como isso vai mudar alguma coisa? Um ataque ao Irã não muda nada. Concordo. Enquanto a nação iraniana permanecer firme, e estamos falando de um país muito grande, com cerca de 90 milhões de pessoas, isso não é o Iraque. É completamente diferente. Você pode me ouvir? Sim, eu posso te ouvir. E aí, você me ouve? Você voltou, Andrei. Certo. Então sim, enquanto a nação iraniana permanecer firme e unida, com algumas exceções entre os liberais urbanos que ainda acreditam em todos aqueles contos de fadas do Ocidente, sim, o que eles podem fazer? Os Estados Unidos, de novo, os Estados Unidos não conseguem lutar contra inimigos sérios, ponto. Isso não faz parte da doutrina. Quero dizer, a doutrina é feita por uma força essencialmente expedicionária, que precisa lutar contra povos indígenas, de preferência com arcos e flechas que não possam revidar. Esse é basicamente o modo americano de fazer guerra. O Irã não é nem o Vietnã. E essas são pessoas com uma linhagem séria, em termos de história, de antiguidade, mesmo quando ainda era Pérsia, sabe? Há muitas coisas que moldam o retrato psicológico dos iranianos. Quero dizer, não que seja algo sem problemas. É claro que tem, todo mundo tem. Mas o nosso ponto é, você não pode quebrar essa nação. Eu duvido disso. Veja o que o Irã suportou, incluindo a guerra com o Iraque. E o Iraque foi apoiado por metade do mundo, a União Soviética, os Estados Unidos, a OTAN, e ainda assim fracassaram. Isso diz algo sobre o povo que lutou. É verdade que naquela época, eles admiravam suas e nacional da Revolução. Mas quando você olha para isso, essas não são pessoas com quem você queira se meter, sabe? Então, o que posso dizer? Eles podem bombardear o que quiserem, mas é só isso que sabem fazer. Eles não conseguem colocar as botas no chão e enfrentar um inimigo de verdade. E o Irã é o inimigo de verdade. Quando você observa o terreno, é um pesadelo se eles acham que podem enviar qualquer tipo de força blindada e manobrar. Não, você não consegue manobrar no Irã. Esse será traço para aquele destino catastrófico para aqueles que reignam. Simples. Andrei, sabemos que estão falando sobre negociações entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e Steve Witkoff em Omã. E parece, Andrei, depois de todas essas questões nucleares, bem, as questões de armas nucleares, parece que os Estados Unidos, segundo a Al Jazeera, agora estão exigindo que o Irã limite suas exportações de energia para a China. Sabe, é impressionante. Essas pessoas deveriam ser razoáveis. Será que elas realmente entendem do que estão falando? Bem, quero dizer, talvez alguns façam isso. Mas, novamente, o sustento deles depende disso, sabe? Eles têm hipotecas, têm famílias, alguns talvez até várias famílias, sabe? Então eles precisam de alguma forma se sustentar. Eles vão junto com qualquer idiotice que o Trump inventar. A ideia dele é realmente cortar a China do fornecimento de energia. E claro,
a China recebe até 1/3 de sua energia pelas rotas marítimas que passam pelo Estreito de Hormuz e, obviamente, pelo Oceano Índico. Mas, novamente, Trump é atrasado demais, ignorante demais e primitivo demais para entender isso. Estou ouvindo coisas de segunda mão sobre algum tipo de estratégia e tudo mais, mas não há estrategistas. Trump não entende nada de estratégia. Tudo gira em torno dos desejos dele. É assim que ele vê o mundo e acha que pode chamar isso de estratégia. Então ele vai tentar fazer o que sempre faz, intimidar as pessoas, sabe? O mesmo de sempre, gesticulando e fazendo bravatas. Mas o problema é que ele é um tigre de papel. A única coisa que eles realmente podem fazer é ameaçar com todo tipo de sanção. Mas se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, o que ele pode fazer? E sabemos que hoje de manhã os iranianos já pararam 2 petroleiros, pelo que li mais cedo, então é uma história completamente diferente. From what I read in the morning. Então Trump, ele é o taco. Chamam ele de taco por um motivo. Trump, você sabe, Trump mais uma vez amarelou. E ele sabe, provavelmente deveria entender, que não tem muito apoio, sabe? Então sim, vamos fazer o bloqueio, um bloqueio naval do Irã, por exemplo. Certo. E o Irã é uma potência continental. Quer dizer, não é apenas uma potência marítima, é uma potência continental com linhas de comunicação e, claro, agora temos uma situação em que uma das ferrovias que passam pelo Turcomenistão está em operação. Eles estão até construindo a ponte do Mar Cáspio. Bem, não tenho certeza sobre o Azerbaijão, mas é evidente que o Azerbaijão ainda quer ter esse corredor norte-sul, sabe? Mas sim, o Sr. Aliyev é um pouco falastrão. Está fora de sua liga, se acha que pode jogar pesado ali. Quero dizer, o Irã já tem sua ponte terrestre de qualquer forma, especialmente com a Rússia. E eles querem prejudicar a China, obviamente. Trump é obcecado pela China. Talvez em algum momento ele consiga superá-los, porque os chineses ainda evitam uma confrontação real, você sabe, direta e em termos cinéticos. Ao contrário da Rússia. A Rússia pode conversar com os Estados Unidos e dizer, vão catar areia. A China não pode fazer isso. Eles podem jogar o seu, sabe, jogo econômico, jogo diplomático, mas se quiserem fazer algo, não sei. Provavelmente o Trump percebe isso, o que é compreensível. A China não quer guerra. Os russos estão prontos para qualquer tipo de desdobramento. A China não está. Mas o Irã está, e isso é outra parte. Então, ok, siga com sua estratégia, vá em frente com esse, sabe, bloqueio naval, deixe a China desconectá-lo, entende? Mas, como sabemos, há de fato um problema muito sério com o Irã. Se o Irã decidir, ele pode basicamente quebrar a economia global, especialmente no Ocidente, apenas fechando o Estreito de Hormuz. E isso seria muito ruim, digamos assim. E o Trump provavelmente entende, mas ele tem o quê? As próximas eleições de meio de mandato. Trump precisa de algum tipo de, sabe, apenas, bem, eles sequestraram Maduro, mas obviamente isso não é suficiente. É principalmente, sabe, o burro carregado com sacos de ouro, não o poderio militar. E então, não sei, é difícil dizer. É uma situação tão complexa para o Trump, porque, como eu já disse, os Estados Unidos foram expostos militarmente como um tigre de papel. Sua tecnologia não funciona. Seu planejamento operacional é basicamente o de amadores e vemos hoje o que está acontecendo com a Ucrânia. Quero dizer, o que você vai fazer? Os Estados Unidos nem sequer têm complexos de defesa aérea que funcionem, sabe? E isso já diz tudo o que você precisa saber. Então, sabe, o jogo continua e veremos muito em breve.